Coisas estão caindo no colo da Igreja Lagoinha, a ponto do Silas Malafaia ter vindo a público semana passada brigar com a Damares, que é a senadora evangélica, porque a Damares avisou. Tem muitas igrejas evangélicas envolvidas no escândalo do INSS? Sim. Cara. E o escândalo do INSS tem relação com o escândalo do Banco Master? Sim. Totalmente. O que eu tô falando, assim, semana passada a gente soube, né, semana retrasada, na verdade, de influenciadores que estavam sendo comprados, dentre eles um bolsonarista que disse que ia denunciar tudo, tinha até um contrato de confidencialidade, amigo do Nicolas também. Mas o que nos parece, tá, é que não interessa a ninguém da política, nem do judiciário, nem do mercado financeiro, que se revele as entranhas do que aconteceu. Porque Muita gente grande envolvida. é todo mundo que importa É o- na política brasileira, tirando a gente, e, sei lá, Epstein do Brasil. é meio que um caso Epstein brasileiro. E todo mundo quer fazer sua parte pra esse escândalo desaparecer. Se tem uma coisa assim que toparia sentar numa mesa, ministros do STF, bolsonaristas, petistas, todo mundo falar, vamos pegar aquele aparelho de apagar a memória de todo mundo Do lá MIB. do MIB, todo mundo topava. Seria isso. Porque é o escândalo não só de corrupção, mas o escândalo político. Estão falando de quanto? Tá, estamos falando passa de centena de bilhão. Porque só o que o Mais de fundo... 100 milhões? 100 100 milhões. milhões. Passa. Mais de 100 Bilhões, milhões. bilhões. Para começar, tem o rombo que o Banco Master deixou, que o Banco Central queria que o Vorcaro desse um jeito, que era 12 bilhões. Fora isso, tem todos os fundos de pensão que colocaram dinheiro dos aposentados no Banco Master e nos fundos de investimento ligados a ele. Enfim, se a gente for contabilizar um por um, com certeza passa de centenas de bilhão. Sim. A imprensa já está falando em 40 bilhões, 50 Não, 40 bilhões, foi mas só a FGC. foi só a FGC, exatamente. Ah, 41 foi só a FGC. Só que a FGC só pega cotas até 250 mil reais de pessoas que foram lesadas pelo banco. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Para caso aconteça algo do banco quebrar, etc e tal, as pessoas que têm o dinheiro investido nele, elas recebem até 250 mil reais. Ou seja, a gente que investiu mais do que isso, perdeu o dinheiro. Mas até 250 mil dá para falar. E a gente está falando de, acho que 12 milhões de clientes lesados aí por isso, né? Desde aposentados, pessoas que tinham algum dinheiro em algum fundo ligados a eles. E a gente já está falando de 600 mil pessoas que estão pedindo o dinheiro delas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, é muito dinheiro envolvido. A gente tá falando só no BRB, o Banco de Brasília, a gente tá falando de 12,8 bi que foram, vamos dizer, comprados em títulos do Banco Master por conta de uma operação política. Tá? Eu tô jogando as informações aqui, mas a gente vai repassar elas todas, tá? Ou seja, o valor passa de centena de bilhão. O que a gente sabe, por exemplo, que só uma corretora, não vou ficar citando nomes aqui, também para não tomar processo, vendeu coisa de 30 bi em CDB do Banco Master, pulverizou essa contaminação cancerosa do Banco Master por todo o mercado financeiro. Clientes pequenos às vezes recebia do corretor uma dica, não, o Banco Master tá pagando bem o CDB. E as pessoas foram caindo. Então, esse é um escândalo colossal, de dimensões colossais, que implode em grande medida o capitalismo brasileiro. Tá? Ele tem um efeito dominó aí? Gigantesco, porque ele contaminou boa parte dos bancos e corretoras. Tem alguma coisa semelhante com o que aconteceu lá com a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que Parece, também deu uma abalada na alguma maneira, economia? assim. Parece. Não o tipo de coisa que... De alguma maneira, sim, me parece que na parte que principalmente foram feitas algumas medidas regulatórias com relação aos bancos brasileiros, principalmente em 2019, 2020. E basicamente uma delas garantia que, no caso de bancos, etc., se você tivesse um prejuízo muito grande, né, o prejuízo seria socializado, ou seja, o Estado ia salvar esses bancos. E é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Né, principalmente nos fundos de pensão e etc., é o Estado que vai ter que colocar o dinheiro para garantir que o aposentado, no final das contas, Sim. receba alguma coisa do dinheiro dele que foi roubado pela turma do Daniel Vorcaro. E esse é o estado das coisas agora. Ministro Supremo envolvido, desesperados em apagar a operação. O Alexandre de Moraes, que todo mundo fala, vocês não falam de Alexandre. O Alexandre de Moraes incluiu no inquérito das fake news a Receita Federal e o COAF. Pensa em incluir no inquérito a Receita e o COAF, porque supostamente... A Polícia Federal, né? Também? Deve estar no Porque meio. eu sobre a Receita e o COAF. Porque supostamente os dois estariam atentando contra o STF, porque eles estavam adotando procedimentos que poderiam lesar a liberdade da Suprema Corte, mas basicamente membros da Suprema Corte tiveram relações bem próximas ali com o Banco Master, sim. Tenho que ser muito cuidadoso aqui também com as palavras, mas é tudo, só estou trazendo informações muito públicas, boa parte delas, vamos dizer, atestadas por contratos, se tornaram também muito públicos. Eu acho que o estado das coisas hoje é esse, tá? É um escândalo que
estoura pra valer durante o governo Bolsonaro, continua durante o governo do Lula, envolve gente de todos os, vamos dizer, todo o espectro político. E Brasília, assim, se pegarem o celular do Vorcaro e realmente soltarem o que tá ali dentro, o mesmo coisa do Fabiano Zettel, e se pegarem, e se esses caras fizerem uma delação, Brasília cai. E aí a gente tem que ver o que vai restar, vamos dizer, de país pra gente recuperar depois, tá? Então, o estado hoje das coisas, se eu for fazer uma radiografia, é essa. Todo mundo, em alguma medida, em alguma medida envolvido, desesperado com o cenário. E aí eu proponho, vamos voltar no passado? Vamos ver de onde surge essa história? Porque, entendendo a timeline, eu acho que todo mundo vai entender o caso. Tá. E aí, sei lá, a gente vai fazendo perguntas, Claro. E aí eu começaria... E o Lenin vai separando perguntas relacionadas a cada fase que ele for colocando pra não ficar pra trás a pergunta. Se tiver alguma coisa que ele tá falando. Perfeito. Quer começar, Renatão? Quer começar? Você? Pelo crédito Vocês vão ficar com essa vai começar frescura, daí? né? Aí fala Não, você não, traça- fala você traça Aí fala ali. você, não, fala você. Você traz a linha cronológica, eu vou entrando com as Perfeito. histórias anexas. Perfeito. Vamos lá. O Daniel Vorcaro, ele nasceu em 83, ele tem hoje 42 anos. E ele é filho de um cara que era vamos dizer, um comerciante malandro de Minas Gerais chamado Henrique Vorcaro. É o pai dele, o Henrique Vorcaro. O Henrique Vorcaro nunca foi um cara muito religioso, tá? Ele era novamente um cara boêmio da noite, lá em Minas. Mas são aqueles empresários roleiros, como já tive em vários lugares. Não tô nem fazendo um julgamento dele. É um cara de oportunidades. Henrique Vorcaro se torna próximo de Márcio Valadão, que era vamos botar aqui o pastor, o presidente do grupo, do Líder. conglomerado religioso. O que Vamos ele botar tem a aí. ver com o André Valadão? É o pai. É o pai? Pai É o dele. pai. Ele era o líder da Igreja Lagoinha, que vinha num processo de crescimento. Começou lá em BH? Isso. É isso. Né? E eles são todos de BH. Eles ficam amigos. E nos anos 90, o Henrique Vorcaro, que era um comerciante, um empresário astuto, tô sendo aqui bacana, ele ajuda a Lagoinha, inclusive, a começar o empreendimento audiovisual dela. Ela tem uma TV, eles começam a produzir conteúdo audiovisual. Daniel Vorcaro ganha um programa gospel pra ele. Onde? Nessa TV que da ele Lagoinha. ajuda a fazer com a Lagoinha. Isso. É ele, o Vorcaro? Esse é Esse é o Vorcaro. É. Ele ganha um programa gospel ali e fica colado nos caras. Nisso, o André Valadão, que é filho do Márcio Valadão, irmão da Ana Paula Valadão, que inclusive foi muito famosa na igreja, foi uma cantora gospel, e ela sai do Brasil, e hoje ela é super crítica ao André Valadão, ao que aconteceu com a igreja. Ela rompeu ali, dá pra falar, ela rompeu com a igreja. O André Valadão, que era um rapaz muito ambicioso, né, muito ambicioso, ele sonhava em ter uma BMW, já nessa época. Virada ali, né, dos anos 90 dos anos 2000, ele queria ter uma BMW. Consegue comprar uma BMW com a ajuda ali do Henrique Vorcaro, mas a igreja estava crescendo, ele ainda não era o pastor, tinha ainda a sombra do pai, não consegue pagar as prestações, fica desesperado. Quem socorre ele? Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, corta as notas, rasga as notas promissórias disso aí, e ele fica com a BMW. Na época, o André Valadão falou que foi um quê? Um presente de Deus. Milagre. Deus intercedeu ali através de Henrique Vorcaro para que o André Valadão, hoje líder maior da Igreja Lagoinha, tivesse sua BMW tranquilo. Gente, isso aqui tem fonte, tá? Só procura, é só dar um Google, tá? Vocês... E muitas pessoas conhecem o André Valadão porque ele viajou o país inteiro com o Nicolas, né? De jatinho, fazendo campanha pro Bolsonaro em 2022, né? Sim. Sim. A Igreja Lagoinha vai várias vezes aparecer aqui. Os Valadão e os Vorcaro se tornam muito próximos. E aí a igreja passa, já no começo dos anos 2000, por um processo de crescimento, ao passo que a família Vorcaro também vai passando por um processo de crescimento. Investiram em hotéis ali. Então, ou seja, eles investem em hotéis, investem em empresas, a Lagoinha cresce, mantém-se o vínculo entre os Vorcaro e os Valadão. Até que aí... Não, nesse meio tempo, o Daniel Vorcaro, ele tenta ter uma vida própria fora da aba do pai e tenta fazer alguns investimentos, né? Ele tem uma questão de escola, etc., hotéis, e nenhuma dessas iniciativas vai pra frente, né? E alegam que ele teria uma incapacidade ali administrativa para gerir isso. Sim. Ele tentou tocar umas empresas, nunca andou na prática. E o que acontece é que, por conta dos investimentos da Copa, ali eles fazem os investimentos em hotéis e o pai, que é bem relacionado, começa a ganhar uma grana. Ao passo, vamos colocar aqui, eu não vou falar que eles compraram o Banco Máxima com o dinheiro da Igreja Lagoinha, mas eu posso falar que eles são muito próximos e a Lagoinha e eles cresceram muito juntos nesse período todo, tá? Os Vorcaro, dono do Banco Master, e a turma da Lagoinha, tá? O que acontece? Havia um banco chamado Máxima,
que estava passando por graves dificuldades financeiras nos anos 2010. Ele era um banco antigo, acho que ele vem dos anos 70. Ele estava meio quebradão. O Henrique Vorcaro e o filho dele, Daniel Vorcaro, enxergaram naquilo uma oportunidade. Mas, cara, você precisa de muita grana para comprar um banco e você tem que ser muito corajoso para entrar num banco quebrado. Eu já, inclusive, trabalhei, mesmo com meu pai, entrando em atividades metalúrgicas pequenas, porque o risco tem que ser pequeno. Se você não é um cara multimilionário, você tem que saber onde você está pisando. Eles resolveram pisar firme. Então, para entrar num banco quebrado, você precisa de muita bala e você precisa de muita confiança no que você vai fazer. E aí que vai entrar o primeiro grande elo político dessa história, que é o PT da Bahia, tá? Havia, tá, um produto financeiro que foi criado, e essa parte, galera, assim, essa parte é muito importante. Havia um produto que foi criado na Bahia, muito malandro, envolvendo crédito consignado, na verdade era um cartão de crédito consignado, sobre o salário de funcionários lá na Bahia, que chamava Cred Sexta. Existe até hoje, acho que o Cred Sexta. Existe até hoje, era um cartão de crédito consignado para funcionários públicos do estado e municipais também de algumas cidades na Bahia. E esse Cred Sexta, ele foi criado por um cara chamado Augusto Lima. Anotem o nome, Augusto Lima. Vai ser tratado mais à frente. O Augusto Lima é ligado ao PT da Bahia, isso já era no governo do Rui. Do Rui Costa. Do Rui Costa, governador do PT na Bahia. Que hoje é ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Este cara cria esse produto financeiro que é o Cred Sexta, que envolvia, assim, descontos na conta de funcionários públicos, tá, ali na Bahia. E esses descontos, né, você podia pegar um crédito e usar, ou você usava o cartão de crédito que já debitava automaticamente dos seus recebíveis. Esse produto, ele tinha no meio um monte de tarifinha e várias malandragens que iam comendo o dinheiro das pessoas ali. E algumas pessoas relataram, inclusive, que não chegaram sequer a contratar o cartão de crédito e aparecia débito para eles, ligados a isso. Mas o fato é o seguinte, esse se tornou o primeiro produto desse banco que os Vorcaro assumem. Eles assumem um banco chamado Máxima, não era Master ainda, e eles assumem já com esse produto. O que dá a entender que foi o seguinte, né? E assim, os relatos são todos nessa linha. O Daniel Vorcaro só entra no banco porque havia um esquema de corrupção com crédito consignado sendo tocado na Bahia, e esse esquema para funcionar precisava de um banco. E precisava de um dono do banco. Esse banco era o Máxima, a pessoa no meio era o Vorcaro, e esse Dias era o cara que tinha, vamos dizer, o produto para linkar tudo. E aí é criado o primeiro produto financeiro deles, que ainda era Banco Máxima, isso já é 2018, 2019, tá? Que está rolando ali, período do governo Temer, e o banco começa a ser salvo através desse produto que já era um produto fraudulento e corrupto. Isso é a base de tudo, essa é a primeira fase do esquema. Que esse Cred Sexta... Quem que é esse, Leni? Esse é o... Augusto Lima. Augusto Lima. E esse Cred Sexta, né, ele já começou a se valer de algumas mudanças regulatórias que foram feitas em 2018, 19 e 20, que foram algumas mudanças regulatórias que foram feitas na questão bancária brasileira. Então, você teve uma certa flexibilidade, né, em algumas regras, ou seja, alguns tipos de descontos que começaram a ser feitas de maneira obrigatória foram flexibilizados naquele momento, e muita gente acabou se utilizando dessas mudanças que foram feitas, dessa flexibilidade que foi dada para começar a operar algum tipo de esquema. Né? E é justamente nesse esquema que começa esse Cred Sexta, né, de fazer descontos obrigatórios, que é o que a gente vê hoje no escândalo do INSS. A gente vê vários aposentados que tiveram descontos obrigatórios em sua conta sem sequer saber do que se tratavam. Às vezes a pessoa acha que está pagando uma taxa, que está pagando alguma coisa para o banco, e não, na verdade estão descontando o teu dinheiro direto da tua conta como um desconto obrigatório que você não precisa autorizar. Esse tipo de mudança foi feita e muita gente se aproveitou